Espírito Santo que colocou a fé no coração de cada um de nós, também nesse momento alimente a nossa fé, nos oriente com a sua sabedoria, quando queremos refletir na sua palavra, especialmente no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Os irmãos e irmãs do Salvador Jesus, eu tenho certeza que todos vocês já comprovaram na vida de vocês esta frase: toda a escolha que a gente faz tem consequências. Tudo o que a gente escolhe tem consequências. Alguns exemplos. Se você só andar de carro e não abastecer, uma hora você vai ficar no meio do caminho, porque acabou a gasolina. Se você não cuidar da sua saúde, se você abusar de alimento, bebida ou outras coisas, haverá consequências no seu corpo, na sua vida. Se você trata as pessoas com amor e gentileza, geralmente você vai receber amor de volta. Lembrando, quem esteve lá no congresso semana passada, o pastor Valdemar, ele falou assim: se você for uma lagarta de uma borboleta, você vai, virar uma bela borboleta. Ele falou, mas tem gente que é aquela lagarta ardida, que só afasta as pessoas. Então, se você viver como uma lagarta ardida, as pessoas não vão querer ficar perto de você. Se a gente age com egoísmo, a gente geralmente vai acabar gerando e colhendo conflitos. Então a vida é assim, Em todas as áreas da nossa vida é assim que funciona. Ações e escolhas geram consequências. E Jesus está falando disso também no Evangelho de hoje. Jesus está dizendo que seguir a Ele traz consequências para a nossa vida. E talvez a gente, quando lê esse texto assim a primeira vez, a gente estranha um pouquinho, o que Jesus diz aqui, porque ele começa dizendo assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim causar divisão. É estranho, porque a gente sempre ouve Jesus falando de paz, falando de perdão, falando de amor, de salvação, de união. Mas aqui ele está falando de espada, divisão e renúncia. E o que Jesus quer dizer com isso? Vejam, aqui nós já temos uma característica interessante, que a gente vê no mundo de hoje. Hoje existem pregadores e religiões que querem pintar Jesus como se Jesus fosse só paz e amor. E como se Jesus não falasse contra o nosso pecado, se Jesus não falasse que devemos nos arrepender. Não, Jesus é só paz e amor. E aqui nós temos uma amostra de que não é assim. Agora, Jesus não está de jeito nenhum incentivando violência ou incentivando conflitos. Ele realmente veio trazer a paz. Ele veio trazer a paz. Que tipo de paz? Paz entre nós e o seu Pai. Paz entre nós e o nosso Deus Criador. Então ele veio reconciliar, reunir, religar. Daí vem a palavra religião. Religar nós com o nosso Deus. Agora, por que ele diz que vai haver então divisões? A questão é muito simples. Diante de Jesus, ninguém pode ficar indiferente. A palavra que se usa hoje em dia, isento, isentão. Diante de Jesus não dá para ficar em cima do muro. A mensagem que Jesus traz de arrependimento e perdão exige uma escolha, exige uma decisão. Ou as pessoas creem em Jesus e o aceitam pela fé como Senhor da sua vida, ou as pessoas o rejeitam.
Então não tem meio termo, né? Diante de Jesus não tem neutralidade. E aí então surgem as divisões. Porque nem todo mundo quer seguir a Jesus. Nem todo mundo aceita a sua palavra. E às vezes então, essas divisões podem surgir até dentro da própria família. E talvez vocês conhecem famílias em que um ou dois creem em Jesus, os outros não. Talvez aqui no nosso país não gere tanto conflito, mas tem países em que se tem alguns cristãos na família e os outros não são, aqueles que não são denunciam os que são cristãos para eles serem presos. Isso acontece. Em toda a história aconteceu isso. Nós, falando de história, né, a gente está lembrando hoje de maneira especial os 122 anos de fundação oficial da nossa igreja, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu coloquei aqui o selo oficial da nossa igreja, né? Ali está o nome da igreja, aqui está o nome de fundação, o ano, né? E ali está escrito em latim, somente pela Escritura, somente pela graça, somente pela fé. AD é ano do Senhor, 1904, quando foi fundado, né? Então 24 de junho. O trabalho começou antes, né? Os primeiros pastores, missionários, as primeiras congregações começaram lá em 1900. E aí, vejam, para a gente poder celebrar esse aniversário da nossa igreja, muitas pessoas antes de nós tiveram que levar a sério o chamado de Jesus. E tiveram que enfrentar as consequências de seguir Jesus. Voltando para a Bíblia, vejam, na Bíblia nós temos muitos profetas que foram perseguidos, porque pregavam o que Deus mandou. Os apóstolos foram perseguidos. Na Bíblia não fala como eles morreram, mas assim, a tradição da igreja diz que só o João é que não morreu assassinado. Os outros todos, Paulo, Pedro, todos os outros morreram com a cabeça cortada, crucificados, apedrejados, porque pregavam o Evangelho. Vindo um pouco para a nossa história de igreja luterana, Lutero e os seus colaboradores, eles sofreram ameaças, perseguições, simplesmente porque eles queriam voltar para a verdade do Evangelho. No dia 25 agora, foi uma outra data importante para nós, né? Dia 25 de junho de 1530, quem assistiu o filme de Lutero, é a última cena do filme. Os príncipes luteranos e alguns teólogos luteranos foram diante do imperador. Falaram, a gente quer ler a nossa profissão de fé, a nossa doutrina, que concorda com a Bíblia. E aí o imperador falou, não, vocês não vão ler. Vocês têm que voltar para o que era antes. E aí eles, com toda a coragem, disseram, então o senhor vai ter que cortar a nossa cabeça, porque nós não vamos voltar para o erro. E o imperador teve que ceder. Mas veja, eles estavam colocando literalmente, né, a sua cabeça em risco por causa do Evangelho. E aí, se a gente vê toda a história, né, do cristianismo, nós vamos ter muitas histórias aí de missionários que enfrentaram dificuldades, distâncias enormes, pobreza, oposição e até morte, para que a palavra de Deus chegasse a mais pessoas. Agora imaginem vocês, meus irmãos, se esses que eu citei aqui tivessem pensado só em si mesmos. Por exemplo, o primeiro pastor que veio lá do sino de Missouri, a nossa igreja mãe, em 1900, pegou um navio, saiu lá dos Estados Unidos, sei lá quantos dias e dias de viagem, né? E desceu no porto, lá no Rio Grande do Sul. Se ele tivesse pensado assim, eu vou lá para o Brasil, eu não sei nem como é que é aquilo lá. Sei lá se lá tem índios ferozes, se não tem. Sei lá se o povo lá está interessado na palavra de Deus. Eu vou nada, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos, que eu já tenho aqui minha vida estabelecida, né? E vocês imaginam isso, meus irmãos, há 126 anos atrás, né? Não dava para ele pedir para um membro da igreja lá no Rio Grande do Sul, manda um vídeo aí para eu ver como é que é, né?
não tinha nada, não tinha zero informação, era carta, né? Ele veio, depois vieram outros. Então, se os nossos antepassados não tomassem a sua cruz, enfrentassem as consequências, talvez hoje nós não estaríamos aqui ouvindo o Evangelho. Por isso que Jesus diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. Agora, quem perde a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Ou seja, seguir Jesus exige disposição para fazer o que nós aprendemos no primeiro mandamento: colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Jesus em primeiro lugar. E isso então continua valendo hoje. Agora, eu falei antes, né, de falsos profetas que existem hoje também. A gente ouve muita mensagem prometendo para os cristãos sucesso, riqueza material, vida sem dificuldades. Mas quando a gente olha para a Bíblia, Jesus não prometeu isso. Eu me pergunto às vezes, quando eu estava lendo esse texto, o que esses pregadores fazem com esse texto aqui? Quando Jesus fala assim, olha, vocês vão sofrer consequências. Ele fala antes também ali que, olha, se estão me perseguindo, vão perseguir vocês também, e assim por diante, né? O que fazem com esses textos onde Jesus promete tudo menos sucesso financeiro e vida mansa? Ele não promete isso em lugar nenhum. Jesus nunca prometeu um caminho fácil. Mas o que ele prometeu? Ele prometeu a sua presença. Ele prometeu o seu perdão. Ele prometeu vida eterna. Ele faz a gente pensar assim, em não valorizar tanto essa vida aqui, que é boa, é bonita, também é uma bênção de Deus, mas ele quer fazer a gente pensar que a vida depois com ele vai ser muito melhor e muito mais longa. A gente vive aqui, né, 60, 70, 80, alguns chegam a 100 anos, depois vai ser eterno, né? Então, ele cumpre o que ele promete, porque ele prometeu estar com a gente e ele está entre nós, na palavra, no sacramento e no nosso coração. Ele promete o perdão e ele perdoa. Ele promete a vida e ele dá. Mas ao mesmo tempo, né, ele falou, olha, você é meu discípulo, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar incompreensões, vai ter que fazer renúncias, como ele teve que fazer, né? Ele teve que renunciar em primeiro lugar ao seu trono no céu e vir viver entre nós. Aqui ele viveu sem luxo, e ao final teve que renunciar à sua própria vida por nós. Então, meus irmãos, a gente precisa olhar para nós, cada um olhar para dentro de si mesmo e responder. Quanto lugar ou quanto espaço Jesus realmente ocupa no meu coração e na minha vida? Quantas vezes outras coisas recebem mais atenção na minha vida do que a palavra de Deus, onde Jesus vem a mim, do que o reino de Deus? Quantas vezes, meus irmãos, a gente tem tempo para televisão, para celular, para redes sociais, para o lazer, mas a gente encontra dificuldades para participar de um culto que dura 1h30. A gente encontra dificuldades para participar de um estudo bíblico, seja aqui com os jovens ou no grupo de servas e leigos. A gente encontra desculpas. A gente às vezes fala que não tem tempo para estudar a Bíblia em casa, ou vir cada fim de semana que receber a ceia do Senhor. Então, a gente tem que ser honesto. Quantas vezes a gente pensa primeiro em nossos interesses e não nos interesses do reino de Deus? Ou em primeiro, às vezes segundo, terceiro lugar em nós, talvez lá em quarto lugar, quinto, em Jesus e no seu reino. Outra reflexão, a gente teve aqui, né, faz 2 semanas, um estudo sobre os dons, né?
Vocês receberam uma folhinha para preencher. Se alguém não estava aqui, fale comigo, para pegar a sua folhinha, preencher ali. Mas aquilo ali é para a gente pensar, né? Os meus dons, o tempo que Deus me dá, os recursos materiais, financeiros, eu estou usando eles para servir a Jesus, servindo ao próximo. Eu tenho contribuído com alegria para a obra do Evangelho. Contribuído com o quê? Com o meu dinheiro, com o meu tempo, com os dons que a gente falou. Ou às vezes, meus irmãos, a gente é muito generoso com a gente mesmo e muito econômico quando se trata das coisas do reino de Deus. A gente é mão aberta para muitas coisas que às vezes a gente nem precisa e às vezes a gente é mão fechada para a obra do Senhor. Então essas perguntas são importantes, porque elas têm a ver com isso. Seguir Jesus traz consequências. Agora, a boa notícia, meus irmãos, é que a nossa salvação não depende de a gente ser um discípulo perfeito. Porque eu tenho certeza que vocês analisando essas perguntas, vocês chegaram à mesma conclusão que eu. Estamos ralados. Porque se depender do que a gente faz, nós não somos bons discípulos de Jesus. Mas graças a Deus, a salvação não depende do que a gente faz. A nossa esperança está em Jesus. E Ele sim foi até as últimas consequências. Ele foi até a cruz. Né? Ele foi fiel até o fim. Então Ele assumiu a sua missão. E Ele assumiu a maior consequência que tem dessa missão. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, ele sofreu, ele foi crucificado e ele morreu por todos nós. Tudo isso não porque ele precisava, ele fez por nós, para nos salvar. Então, ressuscitando, ele venceu a morte e ele fez outra coisa que ele prometeu. Ele enviou para nós o seu Espírito Santo que dá a fé nele e a vida. Então, deixa eu falar para vocês, qual é a maior consequência de seguir Jesus? Aqui no mundo, como eu disse, de novo essa semana, toda semana eu vejo notícias, de novo, vi notícias de cristãos lá na África sendo mortos. Continua a perseguição, e é interessante que a ONU e outros organismos não dão bola. Estão matando cristãos dentro do culto, na rua, e ninguém dá bola. Essa é uma consequência. Graças a Deus nós ainda não sofremos isso. Mas a maior consequência, meus irmãos, de seguir Jesus não é a perseguição e a morte. E não são as renúncias que nós temos que fazer. Não são as dificuldades. A maior consequência de seguir Jesus é receber dele o que só ele pode dar para nós: perdão dos pecados, vida nova, salvação que dura para sempre. Quando a gente reconhece o pecado, se arrepende, ele nos perdoa de novo. Quando a gente cai, ele não pisa em cima de nós, ele nos levanta. Quando a gente falha, ele nos fortalece para a gente poder recomeçar. Por isso a gente segue em frente, confiando nele, anunciando para as pessoas o amor que nós já recebemos dele. Então, essa, meus irmãos, deve ser a consequência maior e mais visível da nossa fé na nossa vida, é viver e compartilhar Cristo para todos, que é o lema da nossa igreja, né? Nesses cartazes novos o lema ficou bem pequenininho, a última palavrinha lá embaixo, mas esse continua sendo o nosso lema. Tá? A gente estava vendo aí no grupo de pastores um pouquinho da história, né, da IELB, e aí existem registros, né? E muita gente fala assim, a igreja luterana, a igreja dos alemães. Óbvio, começou com os alemães, mas já nos primeiros anos da igreja, já havia pessoas que não eram alemães participando da nossa igreja.
Muitos de vocês conhecem a revista Mensageiro Luterano, né? Se eu não me engano, eu não me lembro bem a data, mas em poucos anos ela foi feita em alemão, logo passou para português, para atingir os que não sabiam alemão. Né? Os cultos, as pregações, aos poucos, logo, tudo foi sendo feito em português. Também tinha alemão, né? Como até hoje tem gente que prefere ouvir o pomerano, o alemão, mas assim, logo foi feito um seminário, e os pastores também, alguns sabiam só alemão, começaram a aprender português, enfim. Por quê? Porque todos queriam compartilhar Jesus para o povo aqui desse país. Então, meus irmãos, que o lema da nossa igreja, que está completando 122 anos, Cristo para todos, não seja só uma frase que a gente tem num cartaz, ou numa música, mas seja uma realidade na vida de cada um de nós. Que na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na comunidade onde a gente vive, em todos os lugares onde a gente estiver, a gente possa mostrar o amor de Jesus através de palavras e atitudes. Lembrando do que eu falei antes, né, do pastor Valdemar, que Deus ajude a gente a nunca ser uma lagarta ardida, que afasta as pessoas de Jesus. Que a gente seja sempre, né, uma lagarta que se transforma numa borboleta, que transmite para as pessoas a transformação que Deus fez na nossa vida. Que a gente possa, né, dar para as pessoas aquilo que a gente recebeu de graça, que é a salvação de Cristo. Que essa salvação dê coragem para a gente também enfrentar com alegria as consequências de seguir Jesus. Quer dizer, se a gente for zombado, se a gente for perseguido, que a fé nos faça enfrentar isso com alegria e fidelidade. E antes de terminar, eu sempre gosto de enfatizar isso, né? Porque assim, você pode pensar assim, mas o pastor está falando de compartilhar o amor de Jesus, como é que eu faço, né? A gente vai ter ainda 1 ou 2 estudos específicos sobre isso aqui na igreja, mas algumas coisas eu sempre já falo para vocês. Tem os livrinhos ali da Hora Luterana. Pegue o livrinho. Você sabe alguém que está com problema de saúde? Tem um novo ali, ó, Salmos para os enfermos. Vai lá, visita ele, dá aquele livrinho, ora com a pessoa, fala de Jesus para ela. Alguém está em depressão? Tem um livrinho ali sobre depressão. E tem vários outros títulos e temas, né? Tem livrinho para crianças. Às vezes a gente não sabe falar bem, mas o livrinho vai falar por nós, né? Entregue lá, olha, um presente para você. E, de novo, usem o celular. Compartilhem as orações que eu mando todo dia. Compartilhem esse sermão aqui que está sendo gravado. Nos boletins, nos últimos boletins, sempre tem colocado lá dicas, né, de pastores da nossa igreja que fazem estudos muito bons, mensagens muito boas. Tem o aplicativo da nossa igreja. A gente tem recurso, é só pegar os dedinhos e usar e compartilhar. Quanta gente nós podemos atingir se a gente fizer isso? Então, de novo, vocês vão ver, eu falar isso muitas vezes aqui. Eu vou ser até chato. Eu vou ficar muito contente quando eu ver assim, todos os membros da igreja que têm celular, WhatsApp, internet, compartilhando as coisas da nossa igreja. Porque isso é uma maneira de levar Cristo para todos. A gente compartilha outras coisas, né? Piadinhas, coisas de futebol, às vezes até coisas de política. A gente compartilha às vezes coisas de outras igrejas. Não precisa, a nossa igreja tem coisa muito boa para compartilhar. Vamos levar Cristo através da internet. Não custa nada, só uns cliques ali, né? E vai chegar longe. Então, meus irmãos, fazendo tudo isso, cada um do seu jeito, com seus dons, com seus recursos, a IELB, que não é algo longe, né? A IELB não é o pessoal que está lá em Porto Alegre. A IELB, que é você e eu. A IELB, que somos todos nós. Assim a IELB vai continuar crescendo. Não para encher a igreja simplesmente, mas é para levar o puro evangelho de Jesus para mais e mais pessoas. Para que elas não sejam enganadas pelos falsos profetas. E aí nós vamos ter cada vez mais gente seguindo Jesus.
recebendo de Jesus a mesma salvação eterna que nós já temos o privilégio de receber. Então, meus irmãos, lembrem disso. Seguir Jesus traz consequências. Às vezes consequências ruins. Mas Jesus está caminhando com a gente. Ele está do nosso lado. E Ele vai nos levar na caminhada final até a vida eterna. Que assim seja. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, agradecemos porque nos chamaste para sermos teus discípulos. Sabemos que seguir-te nem sempre é fácil, que muitas vezes enfrentamos lutas, renúncias e dificuldades. Perdoa-nos quando colocamos outras coisas acima de ti e fortalece a nossa fé pelo teu Espírito. Ajuda-nos a permanecer firmes em tua palavra, confiando sempre no teu perdão, na tua salvação que conquistaste na cruz para nós. Dá-nos coragem para testemunhar o teu amor e levar Cristo a muitas pessoas. Em teu santo nome oramos, ó Salvador Jesus. Amém. Podem sentar.